Graça e paz, turminha! Tudo bom com você? Comigo tudo bem, para glória de Deus. Então, nós chegamos à lição de número 8. Sim, chegamos à lição de número 8 da revista Juniores da CPAD. E a nossa lição de hoje diz que a igreja é um lugar onde se fala a verdade. E aí, é só na igreja que se fala a verdade? Por que devemos falar a verdade? Existe um pai da verdade e um pai da mentira? Essas e outras perguntas nós vamos aprender após a nossa vinheta. Vamos dar início à nossa aula fazendo uma oração. Muito bem. Nós precisamos sempre fazer oração, porque a oração é o nosso meio de comunicação com o Papai do Céu. E quando nós falamos com o Papai do Céu, ele entende que nós queremos verdadeiramente ter um contato com Ele. Então vamos lá? Feche os seus olhinhos, põe a mão no coração e vamos juntos orar ao Senhor para Ele tomar a direção desta aula. Amém? Senhor Jesus, estamos na Tua presença, agradecidos a Ti por mais esta oportunidade. Abre o nosso entendimento, fala aos nossos corações, causa mudança em nossas vidas, para a glória do Teu nome, nós te pedimos. Amém. Amém. Então vamos dar início à nossa aula de hoje, que mais uma vez eu repito, o título é A Igreja é um lugar onde se fala a verdade. E a nossa lição, a base bíblica, está lá no livro de Efésios, no capítulo 4. O livro de Efésios, ele fica no Novo Testamento, tá bom? É aquela parte da Bíblia que tem 27 livros. Livro de Efésios, no capítulo 4. E eu quero ler com vocês os versículos 24 e 25. Ai, hoje eu tô com uma Bíblia mais pesada, peraí. Ai, meu Deus do céu. Tá. Olha que Bíblia. Hoje eu tô com uma Bíblia mais pesada. Vamos lá, então. Efésios, capítulo 4, versículos 24 e 25, que diz assim: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha só, crianças, que interessante. Vocês sabem que nessa lição de hoje nós vamos tratar sobre falar a verdade. E falar a verdade é bom ou ruim? Eu tenho certeza que você sabe que falar a verdade é bom, é mais que bom, é muito bom. Porque falar a verdade traz paz. Sabe aquela coisa de uma coisa puxa a outra? Sabe? Uma coisa puxa a outra. Quando a gente fala uma mentira, a gente fica tenso. Já aconteceu com você? Não vale dizer que não. Todo mundo já mentiu um dia. Todo mundo mente, porque faz parte da nossa natureza. O ser humano, ele é pecaminoso, o ser humano, ele é errado, ele é todo torto. Lá, sabe a musiquinha, viu um homenzinho torto? Então, já aconteceu um dia da gente mentir. Às vezes a gente mente para se safar de uma briga, de uma bronca. Às vezes a gente mente para não levar a culpa de uma coisa e a culpa cair no coleguinha. Às vezes a gente mente por tanta coisa e mentir não é legal, porque a gente fica com aquele peso, né, na cabeça. Ai, meu Deus do céu! Aí aquela coisa de uma coisa puxa a outra. Aí você mente, aí você tem que ficar prestando bastante atenção em tudo que tá acontecendo, porque se alguém fizer uma pergunta pra você, você tem que estar pronto pra falar uma coisa que combine com aquela mentira. Ai, deve ser horrível viver assim, não é?
Mas quando a gente fala a verdade, as coisas fluem, tudo numa boa, tudo bem legal. Porque a gente não precisa ficar mostrando nada pra ninguém. A gente é a gente mesmo e acabou. E só alegria, não é verdade? É muito bom quando a gente fala a verdade. Falar a verdade é libertador. Sabe? Na Bíblia Sagrada conta uma história de alguém que mentiu, sabe? Pois é. E essa história se passa lá no livro de Gênesis, no capítulo 29. Foi quando Jacó chegou até a casa do tio dele, Labão, sabe? E Labão tinha duas filhas, Raquel e Lia. Ai, Jacó ficou apaixonado, paradão na Raquel. E aí ele falou assim, olha tio, se eu trabalhar pro senhor tanto tempo, eu quero muito Raquel. Aí eles fizeram um combinado lá que tinha que trabalhar tantos anos pra ele, e aí ele dava Raquel. Gente, Jacó foi lá, trabalhou bonitinho, o tempo determinado pra poder ter Raquel. E aí se casou. Quando chegou em casa, quem é que tava lá? Lia. Ah, o tio de Jacó, Labão, mentiu para Jacó. E sabe, a mentira, ela é algo que não é legal. Porque, você vê só que triste? Labão mentiu para Jacó. Jacó tava todo animadão lá, trabalhando para poder se casar com Raquel, que era aquela mulher que ele achou linda, de maravilhosa. E passou o tempo e o tio enganou ele. Se coloca no lugar de Jacó. Chato, né? Que atitude você teria? A gente, no mínimo, fica triste e com muita raiva. Porque não é legal quando alguém mente pra gente. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. O que não quero pra mim, não vou fazer ao outro. O que não é bom pra mim, eu não vou fazer para o outro. A gente sempre tem que pensar desta maneira. Porque se a gente pensa assim, a gente vai ter um convívio melhor com as pessoas e nós vamos ter atitudes mais acertadas, porque a gente quer sempre o bem pra gente, não é? Então, se a gente quer o bem pra gente, a gente tem que praticar o bem pro outro também. Então, crianças, quando alguém mente, a gente perde o quê? Perde a confiança naquela pessoa, não é verdade? A gente perde a confiança naquela pessoa. Pensa só, você tem maior amizade, maior legal com seu colega e tal. Aí, de repente, você vê que o seu colega mentiu pra você. Quando ele vir contar alguma coisa pra você, você vai acreditar? Fala sério. Não, né? Não dá pra acreditar. Porque quando alguém mente, parece que rompe um elo. Rompe. Aquela corrente que estava ali unida, ela se rompe. Porque a confiança, ela se desfaz. E a confiança é algo especialíssimo para o bom relacionamento entre as pessoas. Não dá para viver desconfiado, né, gente? Ah, ninguém merece. Pensa só, ter alguém do seu lado e a pessoa tá conversando com você, contando uma história e tal que aconteceu. Às vezes a história é até verdade, mas aquela pessoa já mentiu uma vez para você. Você vai acreditar? Não. E sabe, crianças, tem uma idade que a gente fica bem querendo dar umas mentiras, assim, sabe? Pra poder dizer que é melhor que o outro, pra dizer que tem mais que um outro. Sabe, teve uma vez que eu menti. Eu era criança e eu menti. Eu não tinha muitos brinquedos. Não fui uma criança que tinha muitos brinquedos. E aí tinha uma menina na igreja que eu congregava que ela tinha muitos brinquedos. Todos os brinquedos lançamentos ela tinha. E ela falou assim, eu tenho tal brinquedo. Aí eu falei assim pra ela, eu também tenho. Ela, e esse aqui você tem? Aí eu falei, tenho. E ela, esse eu não tenho.
Aí eu, e esse você tem? Ela falou assim, tem. Eu falei assim, ah, esse eu também tenho. Vocês acreditam que eu fiz isso? Pois é, eu fiz isso. E não me julguem. Porque com a mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. Mas eu fiz isso. Eu disse que eu tinha coisas que eu não tinha. Foi uma atitude certa? Não. Depois eu consegui dormir? Não. Precisei chegar nela e falar pra ela, olha, morrendo de vergonha. Aquele dia lá eu tava brincando com você. Eu não tenho aqueles brinquedos todos, não. Toda desconcertada. Mas melhor foi eu ir toda desconcertada falar a verdade pra ela do que sustentar a mentira. E sabe, crianças, a mentira, ela tem uma consequência muito séria. Por quê? Mentir é pecado. Mentir é pecado. Mentir entristece o coração de Deus. Mentir deixa Jesus triste. Mentir nos afasta de Jesus. E a consequência do pecado é a morte. Pois é. A gente pode morrer espiritualmente. Pensa se por causa de uma mentira você nunca mais ter contato com Jesus. Misericredo. Não dá não, né? Pensa perder contato com o Papai do Céu. Ai, meu Deus, que triste. Não, não pode. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, crianças? Jesus, ele diz lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 44, ele chamou, sabe quem de pai da mentira? Satanás. O inimigo das nossas almas. Ele foi chamado de pai da mentira. Ou seja, se a gente mente, a gente é filho do diabo. Ai, credo! Você quer ser filho do diabo? Ai, eu não quero ser filho do diabo. Então, pra gente não ser filho do diabo, a gente tem que falar a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus é a verdade. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 4, e o versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pensa só, você vai fazer uma viagem. Você precisa escolher um caminho. Você vai escolher um caminho bom ou um caminho ruim? Ah, com certeza o caminho bom, não é? E bem assim tem que ser pra gente trilhar a viagem da nossa vida aqui na Terra. Nós temos que escolher o bom caminho. E o bom caminho é Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus, porque ele também é a verdade. Jesus, ele desceu lá do céu, deixou sua glória, se fez homem e veio aqui para a terra. Ah, e ele foi a única pessoa que viveu uma vida de inteira verdade. E quando a gente vive uma vida de verdade, a gente tem vida. Vida leve, vida alegre, vida feliz com Jesus. Sabia? A Bíblia também diz no livro de João 8,32 que a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus. E só Jesus tem o poder de nos libertar. Sabe aquele corinho? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Pois é, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus só contém verdade para as nossas vidas. Ai, a Bíblia Sagrada é um livro top das galáxias. Agora tem uma continuação desse corinho que ninguém nunca canta, que é quando o homenzinho torto, ele usou a Bíblia e tudo endireitou, não foi? Pois é. E aí o corinho continua assim, ó.
Havia um homenzinho certo, morava numa casa certa, andava no caminho certo, sua vida era certa. Um dia o homenzinho certo, a Bíblia ele usou. E tudo que era certo, Jesus abençoou. Pois é, quando a gente tem uma vida torta, tudo na nossa vida é torto, tudo parece que dá errado. Mas quando a gente encontra a Bíblia, que é a palavra de Deus, que só traz verdade, coisa boa pra gente, a nossa vida se endireita. E aí a gente vive uma vida certa, vive uma vida na nossa casa de maneira certa, caminha pela vida num caminho certo, dando bom testemunho. E quando a gente dá esse bom testemunho, falando da palavra de Deus, anunciando o evangelho de Cristo Jesus, nós temos uma vida abençoada, sim, porque Jesus ele nos deu uma ordem que a gente tem que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente tem que fazer isso, pregar a verdade. Sabe, no livro de Salmos 119, 160, diz que todas as palavras de Deus são verdadeiras. Veja, criança, imagina, tudo que Deus faz, tudo que Deus fala é verdadeiro. Não há mentira em Deus. Deus é santo, ele é separado, ele é especial, ele é maravilhoso, ele é todo correto. E ele quer o melhor para mim e para você. Por isso que hoje a gente está tendo a oportunidade de ter essa aula, para a gente poder despertar de que a mentira não é uma coisa legal, sabe? No livro de Salmos 25:5, diz assim: ensina-me a viver conforme a tua verdade. O que a gente aprende nesse salmo? Que nós temos que pedir ajuda a Jesus. De que forma? Através da oração. A gente lê a palavra do Senhor e a palavra do Senhor nos alerta de como que a gente tem que viver. Mas é fácil viver assim? Não, não é fácil, mas a gente pode pedir ajuda para o Senhor, para Ele nos ajudar a viver uma vida de verdade, porque na nossa vida, todos os dias nós somos tentados a pecar, e a mentira tá aí todos os dias nos cercando. E existe um monte de situações que fazem a gente ir para o caminho da mentira. Ah, porque às vezes mentir é mais fácil do que falar a verdade. Tem situação que coloca a gente numa enrascada só. Então, muitas das vezes a gente pensa assim, vou mentir aqui, aí tá tudo de boa. Mas não, gente, mentir terminantemente não é o melhor caminho. Diz um corinho, tem um corinho que diz assim, ó. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Mentira, mentirinha, mentirão, isso não. Mentira, mentirinha, mentirão, isso não. Mentira, mentirinha, mentirinha, mentirão, isso não entra no meu coração. Então, criança de Jesus, servo de Jesus, não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão, não existe mentira, nem mentirona, nem mentirinha, não existe mentira branca, nada disso. Mentir é pecado, desagrada o coração de Deus e nos institui filhos de Satanás. A mentira é algo que nos afasta de Deus, é um pecado e a consequência do pecado é a morte, que nós venhamos ter vida, buscando falar a verdade, ter uma vida leve diante do Senhor Jesus, sabe? Eu quero aproveitar aqui e te dar uma dica muito legal. No nosso calendário tem muitas datas, né? Tem o dia do ano novo, o dia das mães, o dia dos pais, o dia das crianças, o dia dos namorados, o dia do índio, o dia do soldado, o dia da Bíblia e tem também o dia da mentira. Que
coisa mais sem graça, não é? Tem o dia da mentira no nosso calendário, que é o dia 1º de abril. E sabe, todo dia 1º de abril tem um monte de cristão que cai nessa pataquada. Conta uma mentira em forma de brincadeira. Tá certo isso, crianças? Não tá certo. Não tá certo, terminantemente não tá certo. Quando chegar o dia 1º de abril, não caia nessa armadilha de Satanás. Mentira, ainda que de brincadeira, é pecado, é errado, nos afasta de Deus e nos faz deixar de ser filhos de Deus. Somos catalogados como filhos de Satanás, porque Jesus disse lá em João 8,44 que Satanás é o pai da mentira. Jesus falou aquilo porque os judeus estavam tendo uma vida toda errada lá e Jesus chegou pondo ordem no negócio e falou um montão para eles. E instruiu eles que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Sabe, crianças, eu tenho algumas palavras aqui e eu quero que você me ajude a dizer se esta palavra tem a ver com a verdade ou tem a ver com a mentira. Vamos lá? Sinceridade. Quando você ouve a palavra sinceridade, o que vem na sua mente? Verdade. Porque quem fala a verdade é sincero, sabe? Às vezes a gente ouve umas verdades e a gente fica triste, mas é melhor ouvir a verdade do que ser enganado. Por exemplo, quando alguém te perguntar assim: "Ai, você acha que isso aqui é legal?" Se você acha que aquilo não é legal para o seu colega, não minta só para que ele fique feliz porque ele quer ouvir aquilo que vai te fazer mentir. Seja sincero, dose suas palavras. Fala assim: olha, eu acho que isso daí não é legal, não. Por causa disso, disso, disso. E aí você explica. Talvez a pessoa possa não gostar, mas você vai alegrar o coração de Jesus porque você foi sincero. E essa palavra aqui? Segurança. Te lembra o quê? Verdade ou mentira? Verdade, muito bem. Porque quando a gente fala a verdade, a gente anda seguro. A gente não precisa ficar disfarçando, pensando no que vai falar para a pessoa. Porque a segurança é algo que vem junto com a verdade. Não é verdade? Vamos ver uma outra coisa aqui. Vida. E vida tem a ver com mentira ou com verdade? Ah, muito bem, você aprendeu, né? Que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, vida tem a ver com verdade. É isso aí, parabéns. E essa palavrinha aqui, ó? Fé. Fé vem de confiança, não é verdade? Então, a fé lembra a verdade. Porque quando a gente fala a verdade, a gente tem confiança, a gente tem passos firmes, a gente anda com fé, longe do engano, não é verdade? Vamos ver uma outra palavra. E essa palavra aqui, ó? Falsidade. É tão ruim, né? Quando alguém é falso com a gente. Pois é, muito bem. Falso tem a ver com a mentira. Tudo que não é verdadeiro é falso. E a mentira se enquadra aí dentro. E essa palavrinha aqui, ó? Morte. Morte. Morte também tem a ver com a mentira. Por quê? Porque a mentira é um pecado. E o pecado nos leva à morte. Então, nós temos que fugir. E quando você ouve essa palavra aqui, ó? Fraude. O que é fraude, tia Lili? Fraude é quando a gente manipula alguma coisa
para que ela pareça ser o que ela não é. Isso é mentira ou é verdade? Isso é uma mentira. A gente tem que fugir das fraudes. Isso aqui, ó, engano. Quando a gente engana alguém, a gente está falando a verdade ou a gente está falando a mentira? Muito bem, a gente está falando a mentira. E a gente deve enganar as pessoas? Não, né? Muito bem. Sabe, crianças? Muito papai, muita mamãe põe os filhos numa saia justa terrível. Já aconteceu de alguém... Eu não vou falar ligar na sua casa, porque hoje em dia todo mundo usa celular, né? Aí se alguém ligar no celular da mamãe ou do papai, eles podem simplesmente não atender. Mas e se alguém chegar lá na porta e faz assim, ó? Ding dong! Ou ô de casa! A mamãe já logo reconhece que é aquele vizinho que fala muito e ela tá muito ocupada com as coisas em casa. E se ela parar para dar atenção para aquele vizinho, vai dar ruim, vai enrolar todas as coisas dentro de casa. E aí, quando o papai chegar, a casa vai estar toda bagunçada ainda. E aí, o que a mamãe faz? Fulaninho, ô filho, ô filha, vai lá e fala que a mamãe não tá. E aí você tem que obedecer, né, a mãe. E aí você vai lá e fala: a minha mãe não tá, o meu pai não tá, só tô eu aqui. Tá certo, crianças? Não. Você tem que, nessa hora, falar pro seu papai e pra sua mamãe: mas mãe, mas pai, isso é mentira. Mentir é pecado. Eu não sou filho do diabo. E aí, você pode falar: mãe, que tal você... Que tal a senhora ir lá e falar assim: ah, eu tô tão ocupada agora, eu não consigo te dar uma atenção. A gente pode se falar uma outra hora? Tomara que a sua mãe te ouça. Porque tem mamãe que não ouve o filho e a filha, né? Pois é. É muito triste. Mas a mentira nos cerca de todos os lados. E a gente tem que fugir dessa aparência do mal. E eu quero te convidar agora para a gente fazer uma oração agradecendo a Deus por essa aula e pedindo a Ele que Ele nos dê sabedoria para que a gente fuja dessa aparência, para que a gente fuja de mentir. Amém? Vamos orar? Feche agora os seus olhinhos junto comigo. Põe a mão no seu coração. Isso, vamos orar ao Senhor agora. Com toda a nossa fé, com toda a nossa força. E se por algum acaso, durante essa aula, você lembrou de alguma mentira que você fez, ou se você é uma criança que tem o hábito de mentir e entendeu agora que mentir não é uma coisa legal e você quer mudança para sua vida, eu te convido a orar comigo pedindo a Jesus essa mudança. Eu fui uma criança que menti muito. Eu contei aqui pra vocês da história da menina que eu falava pra ela que eu tinha mais brinquedos que ela, que eu tinha todos os brinquedos que ela tinha e um pouco mais. Mas Deus me fez voltar atrás e confessar aquilo que eu tinha errado. Então, se você quer uma vida de transformação, eu te convido a fazer essa oração junto comigo. Vamos orar? A tia fala e você repete, tá bom? Senhor Jesus, eu estou na tua presença. Senhor, eu aprendi nessa aula que mentir é errado, que mentir é pecado, que mentir me afasta de ti, que mentir me classifica filho de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Mas eu sou filho teu, sou filha tua, sou escolhida sua, Jesus. E o Senhor é a verdade, é a própria verdade. E eu quero
viver uma vida de verdade diante do teu altar. Senhor Jesus, eu já menti e me arrependo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas muitas mentiras que falei. Me perdoa por enganar. Me perdoa por não ser forte para não mentir. Mas nessa hora eu te peço, em nome de Jesus, me dá força para vencer esse mal, para ser uma criança que só fala a verdade em todo o tempo, para viver uma vida que te agrada, uma vida de paz, uma vida alegre, uma vida abundante. Em nome de Jesus, me ajuda, Papai do céu. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor me perdoou dos meus pecados e me fará viver uma vida de verdade e santidade diante de ti. Amém. Amém, crianças? Vamos para o nosso memorizando? Vamos lá? Tá lá no livro de João, capítulo 14, o versículo 6. Eu vou falar e você repete. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Vamos mais uma vez? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Eu quero deixar para você uma atividade. Eu quero que você pegue uma folha de sulfite, uma folha de caderno, uma folha assim, com ela deitadinha, você vai dobrar ela ao meio e em um lado você vai fazer um desenho que representa a verdade e no outro lado um desenho que representa a mentira. Fique à vontade para desenhar aquilo que você quiser, tá bem? E aí você me marca nas redes sociais, tá bom? Me marca lá no Instagram, @tialili e sua turma. Também no Facebook, na página da Tia Lili e sua turma, tá bom? Ou você pode mandar no meu WhatsApp, que é o DDD 11, número é 952397328, DDD de São Paulo, 11 952397328. Eu quero muito receber a sua atividade e compartilhar com os amigos. E por falar em compartilhar, se essa aula foi bênção para você, se inscreve no nosso canal, dá o seu like, dá o seu joinha aí na nossa aula e também compartilha muito com seus amigos. Chama as pessoas para virem conhecer o canal da Tia Lili para a gente ter aulas abençoadas, tá bom? Eu desejo a você e a sua família uma excelente semana, que o Senhor Deus do céu permaneça vos abençoando, porque abençoado vocês já são. Um beijo, tchau!